Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Então, hoje nós estamos aqui com a Priscila, mais uma vez com a Priscila Fontes, para falar sobre o empreendedorismo, que é um assunto que ela trabalha muito bem já há muitos anos. Que ela tem um evento de mulheres, para quem não sabe, tem um evento de mulheres que foram quantas edições? 12. Foram 12 edições, então foram vários formatos, né, do evento, muitas mulheres impactadas. E lá a gente trabalhou o empreendedorismo sistêmico, que é um pouco diferente do empreendedorismo convencional que vocês já ouviram falar por aí. Então, Pri, vamos falar qual que é a diferença entre o empreendedorismo com o empreendedorismo sistêmico. Gente, eu quero falar primeiro que eu tô adorando fazer esse movimento aqui. E muitas coisas vão acontecer, muitas novidades. E fiquem com a gente. Assistam, comentem, mandem para as pessoas, que eu tenho certeza que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é realmente para fazer algo na sua vida e na minha também, né? Que eu estou divertindo fazendo isso aqui. E eu adoro diversão e trabalho, né? Então, existe o empreendedorismo, que a gente é o empreendedorismo convencional, que nós temos uma grande empresa, né, que é o Sebrae, e ele ensina todas as ferramentas como empreender, né? Ah, vou empreender, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma pesquisa de mercado, eu preciso saber quanto que eu tenho para investir, o fluxo de caixa, produto, serviço, estoque. E aí você vai desenvolvendo habilidades. O que eu preciso saber para empreender? E o Sebrae, ele faz isso com maestria. Eu não vou falar disso. O empreendedorismo sistêmico, que é algo que eu já venho trabalhando há muito tempo, eu vou falar o que eu denomino empreendedorismo, tá? Em uma frase simples, empreendedorismo significa fazer diferente de forma autorresponsável. Então, assim, eu quero fazer algo, eu vou fazer diferente, mas sabendo que eu sou responsável por tudo aquilo que eu estou fazendo, pelas consequências daquilo, pelos resultados daquilo. Então, eu uso esse empreendedorismo sistêmico no seguinte sentido: empreendedores da própria vida. Porque nós precisamos fazer diferente de forma autorresponsável. No podcast anterior, nós falamos sobre isso, de receber o que veio como bênçãos. E aí eu posso fazer diferente, com autorresponsabilidade, sabendo o que me cabe, o que cabe ao outro. Não foi? Então nós vamos dar continuidade, porque esse assunto tem tudo a ver com o assunto anterior. Beleza. Então, fazer diferente de forma autorresponsável, empreender na própria vida. A nossa vida, cada dia é uma coisa que acontece. Ela é cíclica, né? Nós desenvolvemos de acordo com as estações do ano. Nós desenvolvemos de acordo com a lua. Em cada estação do ano, isso reflete na gente, não reflete? Com Por exemplo, certeza. nós estamos saindo do inverno e entrando na primavera. O inverno, ele é um tempo de ficar dentro. É um tempo de olhar para dentro. É de invernar. Uhum. É de dividir. E aí vem a primavera. É como se a gente estivesse debaixo da terra. E aí vem a primavera, os brotos, mas ali está acontecendo alguma coisa. Aí chega a primavera, o brotinho sai e floresce. Então, aqui a gente projeta no Uhum. inverno. Aqui na primavera, a gente começa a executar tudo que a gente projetou para no verão colher. Que a colheita ela é feita no verão. Então, aqui é de florescer, de execução. Então, olha como isso é bonito. E aí também as fases da lua.
Então, as luas, elas também fazem diferença, principalmente nós mulheres, né, que tem a ver com o nosso ciclo e tudo mais. Então, nós não somos uma coisa só. Esse assunto nós vamos falar em um outro podcast, porque é um assunto maravilhoso mesmo, né, e dá para falar muita coisa legal. Então, beleza, nós não somos uma coisa só. Nós não somos uma coisa só. E nós temos os desafios de cada idade, de cada fase, de cada época. Então, nós precisamos sempre estar em movimento. Então, fazer diferente, de forma autorresponsável, é entrar no movimento. O que eu preciso fazer para que eu não fique no mesmo lugar, para que a mesmice não aconteça, para que a minha vida prospere, para que eu goste de fazer o que eu faço, que o meu trabalho não seja algo que é um fardo, para que meu relacionamento não seja um fardo, para que a criação dos meus filhos não seja um fardo. Então, isso é empreender na própria vida. Só que para isso nós precisamos buscar alguns recursos para nos ajudar. Por exemplo, você vai fazer uma comida, tem jeito de fazer comida sem panela? Não, Ou forma, sei lá. Sem faca? não. Não, sem faca ainda dá. Se for para cortar uma coisa, não é É. possível. Se você. Uma colher. Então, para tudo, a gente precisa de ferramenta. É. E se a ferramenta for a ferramenta certa, é melhor ainda. Você vai pregar um prego. Você pode usar uma pedra. Mas se for um martelo, não é mais fácil? Uhum. Não é mais certeiro? Quer tirar o prego. Aí você pega uma faca. Ou o martelo que tem lá aquele ganchinho, não é mais fácil? Então, baseado nisso, nós temos ferramentas para nos ajudar a desenvolver. E o nosso desenvolvimento, ele começa, uma coisa muito importante é assim, onde eu estou e onde eu quero chegar. Geralmente, a gente trabalha muitas metas, né? Principalmente no começo do ano e depois do meio do ano também a gente trabalha metas. O que eu quero fazer nesse segundo semestre? Então, a gente pensa onde a gente quer chegar. Não é assim? É o que a gente falou até no outro podcast. Primeiro vem o pensamento, né? Então, a gente pensa assim, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no final do ano, eu quero ter conquistado isso, isso e isso, eu quero ter emagrecido tantos quilos, eu quero ter comprado algo que era o meu sonho, eu quero ter viajado com a minha família, eu quero estar falando inglês, espanhol, sei lá. Cada um com seus sonhos, né? Só que a gente acha que o importante é saber onde a gente quer chegar. Só que o mais importante é saber onde a gente está. Porque pensa, já falei, sempre falo isso, eu gosto de repetir isso. Se eu estou em Divinópolis e eu vou para São Paulo, eu vou seguir um trajeto. Se eu estou em Belo Horizonte e vou para São Paulo, é outro trajeto. Se eu estou no Rio e vou para São Paulo, é outro trajeto. Não é verdade? Uhum. Então, eu preciso saber onde eu estou. Então, para isso, para ter essa clareza, eu preciso entender que a nossa vida não é uma coisa só. Ela é formada por pilares. Como é isso? Então, nós temos áreas. Esses pilares também são chamados de áreas. Quais são as áreas da vida que estão boas, que não estão boas? Tem gente que está bem no relacionamento de casal, está bem financeiramente, mas a saúde não está boa. Tem pessoas que estão com a saúde boa, bem no relacionamento de casal, mas não está bem com os filhos. Ou um filho está doente, ou um filho está passando alguma dificuldade. Tem gente que está bem no relacionamento de casal, com os filhos, mas não está bem financeiramente. Não está bem no trabalho. Não está feliz com a família de origem. Então, nossa vida é dividida por áreas. Então, quando eu olho para cada área separadamente, fica mais fácil de ter clareza para saber onde eu quero chegar. Porque aí eu vou desenhar a rota. Qual caminho eu vou seguir? Qual caminho eu vou seguir? Eu vou a pé? Vou de carro? Vou de bicicleta? Vou de ônibus? Vou de avião? Vou de trem? Quanto que eu vou gastar de gasolina? Eu vou ter que parar para almoçar? Eu vou ter que parar para descansar? Eu vou pagar pedágio?
Olha a quantidade de coisas que a gente precisa saber para fazer esse caminho. Não é só sair caminhando. Até se você for sair caminhando, você precisa saber que tênis que você vai usar, porque se for muito longe, se você tem água, não tem água, tem alimento, não tem alimento, tem dinheiro, não tem dinheiro, vai usar o que tem no meio do caminho? Como que é? Onde que vai dormir? Então, beleza. Então, é tão importante a gente saber onde é que a gente está e onde a gente quer chegar. Entra no pensamento. Hoje eu estou aqui, mas eu quero chegar aqui. Aí vem um pensamento, eu dou conta? Gente, dá. É possível para todo mundo, desde que você use as ferramentas certas. Eu preciso de dinheiro, então vamos fazer dinheiro? É porque eu tô aprendendo algumas coisas sobre dinheiro. Tenho estudado muito isso, porque assim, eu quero fazer os movimentos necessários para prosperar cada vez mais. Então a gente sempre fala assim, eu quero ganhar dinheiro. Gente, ninguém ganha dinheiro. Ganhar algo, né? Eu tô te dando isso aqui, ó, é um presente. Toma, ganha. É fazer dinheiro. Até que a gente ganha quando tem heranças, né? Que a gente não precisou fazer nada e a gente ganha. E vem da família, o pai trabalhou, o avô trabalhou e a gente ganha. E é ganhado. Mas, pra gente, no dia a dia, é fazer. Então, aí eu preciso de dinheiro. Então, como que eu vou fazer dinheiro? Já que a gente não tem uma maquininha, é com trabalho. Né? Tá, eu vou precisar de quanto? Vai demorar quanto tempo? Nesse tempo, eu vou precisar criar um roteiro? É como se fosse uma viagem. A gente vai fazer uma viagem. Ah, tá. Então eu tenho que ir para. Estou em Divinópolis, eu preciso ir para BH. Eu vou sair de lá. Para lá eu vou como? Eu vou de ônibus, vou de van, vou de táxi, vou de Uber ou vou de carro? Ah, eu vou de carro. Onde que esse carro vai ficar? Ele vai ficar no aeroporto ou vai ficar no estacionamento? Tá, eu vou chegar lá, eu vou ficar em que hotel? Nesse hotel tem o quê? Tem café da manhã, tem almoço, tem janta. Eu vou voltar que dia? Até isso é importante, porque eu tenho que saber quantas roupas eu vou colocar na mala. Que tipo de roupa? Lá tá frio ou tá quente? Então, todo esse planejamento, onde eu estou, para onde eu vou, e como que eu vou desenhar essa rota, é um empreendedorismo sistêmico. Por que que é sistêmico? Porque ele vê a coisa de uma forma ampla. Aqui, lá, aqui. Só que, para empreender na própria vida, vou fugindo do microfone. Para empreender na própria vida, a primeira coisa, quem eu sou? De onde eu vim? O que para mim é valor? O que para mim não é inegociável? O que é para mim é importante? E uma das coisas que faz com que a gente consiga empreender muito na nossa vida é a autoestima. Olha que coisa interessante. A autoestima, ela faz grandes movimentos, porque a gente acha que autoestima é a gente olhar pra gente e achar que tá bonito. Não tem nada a ver com isso. Isso também. Não é só isso. Isso também. Por quê? Porque a autoestima é você saber quem você é, gostar do que você vê, se sentir bem com quem você é. A autoestima ela é a chave do sucesso. É a chave do sucesso, acreditar que você pode. E aí a autoestima, ela gera algo muito legal, que é o poder pessoal. A pessoa só tem o poder pessoal quando ela reconhece quem ela é. Eu, Priscila, né, venho de uma família de pessoas que falam alto, de pessoas que brigam, que fazem as pazes, que são amorosas, que beijam, que abraçam. E aí, eu tenho de um lado uma avó brava,
Eu tenho do outro lado uma avó, Leide. E aí eu pego isso tudo em mim, é só bênção. E aí, quando eu vou fazer um atendimento, que eu preciso falar a verdade para a pessoa, eu entro na onde? Eu conecto com que mulher? Com a minha avó forte. As duas eram fortes, né? Mas com a minha avó, que era Pulso firme. certeira. É. Falava o que precisava falar. Não ficava com máscaras, não ficava fingindo. E aí, ela tinha coragem de falar. Então, eu pego a força dela, da Da coragem sua de mãe falar. também, né? Que a minha mãe. É. Ai, Mas ai. como na geração dela não tinha essa coisa do polido. Da geração da minha mãe já teve mais, né, um polir. Filtro. É um filtro, né, que também vai passando o tempo, vai perdendo, É. né? E aí, quando eu preciso ser muito carinhosa, aí eu pego a força da minha avó materna. E aí, quando eu reconheço que eu faço parte disso tudo, que eu sou igual esse povo todo, que briga também, que xinga também, que fica bravo também, que abraça, que beija e que fala a verdade aqui também, que tem gente também que fala muita mentira. E aí eu olho pra isso tudo e falo, eu faço parte, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu faço parte desse povo todo. E a partir de agora, eu posso ser quem eu sou. Aí eu olho pra aquilo, aí eu ganho o quê? Autoestima. E a autoestima gera poder pessoal. O poder pessoal, ele gera magnetismo. Você se torna uma pessoa magnética. Uma mulher que atrai. Um homem que atrai. Mas não só o sexo oposto, mas atrai também as crianças, os idosos, às vezes até os animais. Porque você se torna magnético. Porque você brilha. Brilha por ser só você. Do seu jeitinho. Da sua forma, com a sua forma de pensar, com o seu sorriso, com a sua forma de andar, com a sua inteligência, com o que você acredita, com a sua forma de ver o mundo. Olha que coisa linda. A gente pode ser a gente, pensar do jeito que a gente pensa. A gente não precisa ser igual a ninguém. Isso é muito lindo. Nós podemos usar um monte de coisas ao nosso favor, as ferramentas que eu disse. Por exemplo, a mulher que quer ser mais feminina, o que ela precisa? Porque nós estamos numa sociedade que as mulheres estão com o masculino muito alto. Uhum. Que eu também não vou poder falar nessa live, que é nesse podcast, porque é algo muito... É, muito assunto. Muito assunto, né? É. Mas, por exemplo, uma mulher que ela se cuida, que ela cuida do cabelo, que ela passa um batom, que ela passa um perfume, um creme, coloca uma roupa que ela gosta, ela está trabalhando o quê? A pessoa vai gesticulando, né? E vai saindo o microfone. Aí, o que ela faz? Tá trabalhando o feminino dela. Aí, agora, ela precisa ir pro trabalho, ela precisa executar um projeto, ela precisa fazer acontecer, ela tem o feminino, o masculino. A execução é o masculino, a gente precisa também do masculino. É, mas pode executar com batom, com salto, com cabelo bem arrumado. Ultimamente eu tô adorando um tênis, mas, É. né? Enfim. Então, isso tudo gera magnetismo. E o magnetismo, o que ele atrai também? Boas parcerias, propostas, trabalho. Atrai mais alegria, atrai coisas boas. E nós precisamos desenvolver esse magnetismo para atrair o que a gente quer na nossa vida. Porque, por exemplo, quando a gente convive só com pessoas medíocres, o que é pessoa medíocre? É que é na média. Não faz nada a mais. Nada a mais. Só o que dá para fazer. E aí a gente também se torna uma pessoa assim, mediana, medíocre. A
A partir do momento que a gente começa a ficar com esse magnetismo, a gente vai atraindo pessoas que têm pensamentos de abundância, de crescimento, de desenvolvimento, de sucesso. E o sucesso, para cada pessoa, ele é uma coisa. O que é sucesso para mim, talvez não seja para você. Porque, como eu disse no outro podcast, nós não precisamos ficar numa caixinha. Cada um pode ser do jeito que é, do jeito que quer ser. Talvez para uma pessoa, o sucesso é cuidar bem da casa, da família, do marido. E tá tudo certo. Para outra pessoa, o sucesso é profissional. Para outra pessoa, é ter uma família estruturada, um trabalho que goste, e fazer os seus passeios, estudar, desenvolver enquanto ser humano. Então, eu, Priscila, vejo o sucesso dessa forma, né? Uhum. Trabalhando essas áreas da vida, esses pilares, para que a vida fique mais leve, que eu não precise estar numa batalha, nem numa guerra, nem numa briga, nem num conflito, que eu possa estar no fluxo da vida. E o fluxo da vida não quer dizer que as coisas não aconteçam, coisas difíceis, acontece. Mas até como a gente olha é diferente. Então, baseado nisso, né, nesse caminho de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu quero ir, qual caminho trilhar, existe uma chave aí. Essa chave, ela chama propósito, que é o nosso pra quê. Se não tiver pra quê, eu não faço nenhum desses movimentos. Porque o pra quê, ele é diferente do porquê. O porquê, ele é muito individual. Ah, por que eu quero? Porque eu quero ganhar dinheiro. Ah, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero viajar, porque eu quero comprar um carro, porque eu quero... Pra mim, ele é individual. O pra quê, não. Pra que você quer ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro pra auxiliar minha família, pra estudar meus filhos, pra ter momentos de lazer, pra poder contribuir com um mundo melhor. Tá vendo que o pra quê é diferente do porquê? E o pra quê, ele é um propósito. E na vida nós temos vários propósitos, né? Nós temos propósito familiar, nós temos o propósito no nosso trabalho, propósito de vida, achar o que são os nossos dons. Como desenvolver os nossos dons de tal forma que ele vire trabalho e não dê trabalho, que ele seja prazeroso, né? Então, para que eu vou desenvolver como pessoa? Para dar exemplo para os meus filhos, para dar exemplo para os meus netos, para auxiliar as pessoas, para me sentir mais feliz. Só isso, né? Porque começa em mim. Para que eu quero um carro? Ah, eu quero um carro para passear com a minha família, para me levar ao meu trabalho, para facilitar a minha vida no dia a dia. Então, quando a gente sabe desse para quê, é a chave para a gente fazer qualquer coisa. Só que muitas vezes a gente fica no porquê. Ah, por que isso acontece comigo? Ah, por que você quer isso? Ah, eu quero por quê? Ah, porque eu quero. É uma pirraça, tá vendo? É uma criança falando. O porquê, ele é muito infantil. É a criança que fala. Né? Você pergunta para uma criança, ela começa a chorar, quer bala. Por que você quer essa bala? Ela não vai falar, é porque é gostosa, nada disso. É porque eu quero, porque eu tô com vontade, porque eu quero é agora. Uhum. Agora, o pra quê, não, ele tem um trabalho, né? Ele é de adulto. É o adulto que cria, que desenvolve, que aí vem também lá do pensamento, sentimento, ação e resultado. Porque aí você pega aí essa ferramenta e usa no seu propósito. Então, muita gente não sabe qual que é o seu propósito. O que eu vim fazer nessa terra? Se você não sabe o que você veio fazer nessa terra, uma das coisas, eu vou te falar que eu tenho certeza, é se tornar uma pessoa melhor. Isso é para todas as pessoas. Vocês acham que a gente ia estar aqui nessa peleja se não fosse para melhorar? Porque é uma labuta, gente. É um trabalho mesmo, é um trabalho diário. Então,
Aqui a gente aprende coisas. Então, uma das coisas que é um propósito é você ser uma pessoa melhor. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Porque senão, que diferença faz isso? Eu tenho que ser uma... Porque nós temos os nossos papéis. Meu primeiro papel na vida é filha. A primeira coisa que você é filha. Na hora que você nasce é filha, aí você é neta, aí você é bisneta, é irmã, né? Mas a primeira ali, ó, na hora que a primeira papel é filha, minha filha nasceu. E aí vem vários papéis. Então, Antes de você entrar no assunto de papéis, vamos dar uma pausa eu aqui pra emendei gente aqui, né? falar. Porque senão você vai falar uma hora direta aqui, aí tem algumas coisas que a gente pode falar no meio do caminho, que é o seguinte. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de encontrar seu propósito, porque você tá falando, pra quê, pra quê? Mas assim, tem muita gente que fala assim, eu tô na profissão que eu tô porque o meu pai era assim, e aí hoje eu sou também, e aí eu peguei a empresa que era do meu pai, e pra mim eu não tenho por que eu arrumar um propósito aqui nessa empresa, porque eu tô só cumprindo um papel aqui. Então, assim, você pode contar pra gente de pessoas que talvez fizeram o Mulheres Empreendedoras Sistêmicas ou fizeram uma mentoria com você, que encontraram um propósito e que... Como que a gente encontra o nosso propósito? Como que a gente sabe que a gente está no nosso caminho do nosso propósito? A primeira coisa é saber quem é. É aquilo que eu falei lá. Uhum, Então, o primeiro movimento é de se conhecer. É de tirar a poeira debaixo do tapete. A sujeira debaixo do tapete. É fazer faxina em casa. uhum, Porque a gente vai guardando tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. Quando faz uma faxina, você acha coisa que você nem lembrava que tinha. Então, o primeiro movimento é interno. Olhar para as mágoas, para as raivas, para as tristezas. Porque senão a vida não caminha. Não tem como uma pessoa ter propósito com isso que eu disse. E se uma pessoa ela é muito magoada, ela tá sempre o quê? Olhando para isso, remoendo, revivendo tristezas, mágoas, passado. Então, a pessoa que vive assim, ela não consegue ter propósito. Porque ela só tá vivendo no passado. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Olha, no decorrer desse tempo, muitas pessoas passaram por mim. E muitas já acharam o seu propósito. E outras estão em transição. Porque sabe que o nosso propósito ele pode mudar. Hoje ele é esse. Mas daqui a pouco ele pode ser outro. Ele pode expandir. Quando eu vou contar um pouquinho. Quando eu conheci as constelações familiares, eu nem sabia o que era propósito. Eu estava tão perdida na vida, de não saber quem eu era, né? Já era casada, já era empresária, já era mãe, já conhecia várias coisas, mas não sabia qual que era o meu propósito. Achava que eu nem tinha dom. Então, quando eu encontrei com as constelações familiares, eu descobri o quanto eu cuidava muito mais da vida do outro que da minha. Então, primeiro momento eu cuidei de quem? De mim. Eu não fui para cuidar do outro. Fui para cuidar apenas de mim. Saber descobrir quem que eu era. Porque eu já não sabia nem o que eu gostava. Perguntava, Priscila, o que você gosta? Eu gosto de passear com os meus filhos, eu gosto de levar meus filhos na pracinha, levar na escola, do meu trabalho eu gosto isso. Mas tudo tinha a ver com o outro. E isso, gente, é um movimento constante que eu ainda estou nele. Ele não para. uhum. Quem é a Priscila? Quem é a Mirella? É um movimento que não para. E quanto mais a gente se conhece, mais coisa a gente tem para conhecer. Então, beleza. Aí eu fui para as constelações familiares. E quando eu fui para as constelações familiares, muitas portas se abriram. Eu me encontrei com algo que era meu, que eu já procurava há muito tempo, sem saber. Então, esse movimento todo me fez buscar mais conhecimento.
eu comecei a estudar muitas coisas, a viajar muito, buscar muitos cursos, muitos treinamentos. Todos eles para quê? Para que eu me conhecesse. E aí eu encontrei com o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Ajudar pessoas a se desenvolverem. Esse é o meu propósito. Para isso, as pessoas precisam olhar para quê? Para os problemas que elas têm, que estão lá debaixo do tapete. Eu tenho um mentorando, que eu estou fazendo um trabalho com ele, que muito legal, que ele está em busca desse propósito. E ele tem muita vontade de ser autônomo, né? Ser empresário, mas ainda não tem coragem. E aí nós conseguimos olhar o que é o propósito dele. Como? Juntando o que ele ama fazer com os dons que ele tem e o que as pessoas pagariam. Então, por exemplo, a pessoa ela gosta de comida. Ah, eu amo comida, eu amo cozinhar, eu gosto de comer, gosto de cozinhar. Tá. Tem esse dom? Tem. Eu tenho dom. As pessoas pagariam? Sim. Então tá. Então, você quer montar um restaurante? Não, eu não quero montar um restaurante, eu quero trabalhar num restaurante. Então vai trabalhar no restaurante, servir, fazer comida, fazer alquimia, amor em cada prato. Propósito. Então, o propósito, ele sempre chega no outro, e ele serve para o outro e para mim. Ele não fica correndo atrás do dinheiro, o propósito. O dinheiro encontra com o propósito. Uhum. Tem uma pessoa que eu sempre falei sobre propósito com ela. E sempre falava do propósito. Não, meu propósito é ganhar dinheiro. Não, meu propósito é ganhar dinheiro. Eu falei, enquanto você ficar achando que o propósito é ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Todo mundo tem esse propósito na vida. Né? Então, o seu propósito é achar o que você ama para você fazer tão bem que o dinheiro vai chegar. E é tão interessante que aí essa pessoa começou a fazer algumas coisas que ela achava que era o propósito, mas ainda não era. E agora ela encontrou com o propósito. Ela usou a habilidade que ela tem, a formação dela, o tanto que ela gosta de gente. E tem agora uma instituição que cuida de pessoas idosas. E aí o dinheiro tá chegando, a vida tá fluindo, o trabalho é gostoso. Então, eu posso dar aqui inúmeros exemplos. Tinha uma mentorana minha também que nós trabalhamos o propósito, porque o propósito dela era ela achava, né, que o propósito de vida dela era aposentar e morrer, com 40 anos. Tem muita gente que tem esse propósito muito firme na mente, né? Aposentadoria. Aposentar e morrer. Era Uhum. só isso que ela estava esperando. E aí, o que aconteceu? Quando ela veio, né, nós trabalhamos, ela foi no Mulheres, ela participou da mentoria, e aí ela descobriu que como uma profissional da educação, ela tinha que contribuir muito na vida das pessoas, dos alunos dela. E ela começou a fazer as coisas com amor. E aí, as aulas dela começaram a ficar maravilhosas. Ela estava de licença, ela voltou para a escola. E começou a dar aula, e as coisas começaram a clarear. Uma outra também que tinha uma depressão muito profunda, sem propósito, também esperando a aposentadoria, agora está como vice-diretora de uma instituição. Feliz. Tem uma outra pessoa também que estava como funcionária pública. E aí, nesse trabalho do MES, né, do Mulheres Empreendedoras Sistema Mais, a mentoria, o que essa pessoa fez? Ela começou a colocar a vocação dela em prática. E aí,
ela era funcionária da prefeitura lá, cômodo, né? Um trabalho de poucas horas, um salário era razoável. E aí ela viu, não, esse não é meu propósito. Eu tenho algo muito maior para fazer. Ela largou o cargo público e começou a fazer o trabalho que ela formou para fazer. E antes ela achava que não tinha nada a ver, que tinha a ver com o pai, que tinha a ver com a família. E hoje ela percebe que não, que com aquilo ela tem muito a fazer na vida dos outros. É muita gente que ela pode auxiliar e tá feliz, desenvolvendo e o dinheiro chegando. Então, como que eu faço para saber isso? A primeira coisa é querer. Porque, como eu disse, tem muita gente que fala assim, eu não sei qual que é o meu propósito. Aí você dá um monte de ferramenta para a pessoa. Ela faz. Uma das ferramentas que eu uso para descobrir o nosso propósito é o Ikigai. Que é isso que eu falei. Uhum. Né? O que você ama fazer? Quais são seus dons? Quais são suas habilidades? E o que as pessoas pagariam? O Ikigai, então, ele mostra isso. É uma ferramenta que está disponível na internet para qualquer pessoa. Aí você fala, olha lá o Ikigai, faz o exercício do Ikigai. A pessoa nem olha. Priscila, eu quero ter um propósito na vida. Mas o que você quer? Eu só posso trabalhar tantas horas por dia. Não, eu não vou estudar. Não gosto de ler, Priscila, detesto ler. Então, porque o propósito, você entende que você precisa fazer o seu melhor? E para fazer o seu melhor, você precisa conhecer um monte de coisa? Como eu disse, o exemplo da culinária. Quantas receitas existem? Quantas variações com o mesmo ingrediente? Então, quantas coisas a pessoa às vezes precisa testar? Quantas coisas ela precisa aprender? Quantas vezes ela tem que entrar na internet para pegar receitas diferentes? Isso é estudar. É você buscar dentro da sua área tudo que agrega para ser um empreendedor. Para desenvolver esse empreendedorismo. Seja no trabalho, seja na família. A criação de filhos. Como que empreende na criação de filhos? Gente, existe tantas ferramentas. Educação positiva. Né? O que é isso? É valorizar quem a criança é. Ter uma linguagem mais amorosa, mais respeitosa, firme também. Né? Os nossos filhos precisam da nossa firmeza quando é necessário. Precisam do nosso olhar amoroso quando é necessário. Priscila, eu não sei fazer isso, vai estudar. Quem que fala disso? Quem que pode te ensinar isso? Se você não sabe. Treino. Percebe? Uhum. Eu tô interessante, assim, você tá gostando. com uma cara assim pra mim. Tô gostando do assunto, porque a gente já trabalhou isso muito, né, no evento de mulheres, e eu vi, assim, muitas pessoas, porque às vezes a gente fica parecendo que o propósito, ele só acontece na vida de pessoas que têm cargos importantes, pessoas que, empresários, né, que, tem um propósito de gerar empregos, eu tenho um propósito. Mas não, a gente pode empreender mesmo sendo uma pessoa que trabalha numa empresa, por exemplo. Claro. Né? E a gente já viu muitas situações, essa mesmo que você falou, né, da sua mentoranda que trabalhava numa escola e aí ela conseguiu mudar o olhar, porque hoje o sistema tá todo assim, porque eu trabalho numa empresa, não vou trabalhar mais do que o que ele me paga, porque senão eu vou estar enriquecendo o meu patrão. Né? Então a Esse pessoa pensamento é sistêmico, você sabe, né? Fale mais sobre. Porque é o seguinte, nós temos um pensamento que chama pensamento coletivo, tá? O pensamento coletivo, ele significa que como que eu vou explicar isso aqui? Por exemplo, uma frase que todo mundo fala, o mundo tá ruim.
É um pensamento coletivo. Eu não preciso de homem. É um pensamento coletivo. A vida é muito dura. São pensamentos coletivos que a gente às vezes entra em determinados lugares e as pessoas pensam daquele jeito, você passa a pensar. Coisas que às vezes são comuns, mas não são normais, a gente passa a acreditar que aquilo é normal. Não é verdade? Uhum. Então, isso são pensamentos coletivos. O nosso país, ele começou com a escravidão, né? Portugal veio para cá e dominou o nosso país, né? O povo daqui trouxe o povo também escravo para cá, não foi? Uhum. Então, durante muito tempo, as posses, elas eram para algumas pessoas e os outros eram escravos. O escravo, se ele trabalhasse muito, o que que acontecia com ele? Ué, ele não ganhava nada. Ganhava mais serviço, É, só né? Nossa, ele é bom de serviço, então é ele que vai fazer. isso aí. Bateu a meta, dobra a meta. Dobra a meta. E quando ele não fazia, o que que acontecia com ele? Ele era espancado. Né? Apanhava, ia Agredido. pro tronco. Uhum. Então, o que que eles aprenderam a fazer? Ser mediano. Porque se eu sou médio, eu não trabalho muito. Não mas eu gasta também tanta energia. não trabalho muito mais do que, né, eu quero. Hum. E se eu fizer na média, eu também não apanho. Essa é a origem do nosso país. Então, esse é um pensamento coletivo que ele reverbera até hoje. E aí existe também a desconfiança. O que que ele quer tirar de mim? Às vezes você gosta do patrão ou do seu parceiro, do seu sócio, mas sempre vem um pensamento assim, será? Será mesmo? Será que ele não tá me explorando? Será que ele não tá me explorando? Será que ele não tá me roubando? Será que ele não tá escondendo nada? É. Tudo isso é um pensamento sistêmico, tá? É um pensamento coletivo. E aí, quando a gente tem a clareza disso, a gente não precisa. Não, ó, isso aqui é um pensamento coletivo. Eu não preciso pensar assim. Porque não quer dizer que o pensamento coletivo é certo. Não quer Uhum. dizer. Tá? Então, a gente estava falando dessa questão da pessoa fazer pouco, né? É. Que vem disso. E não encontrar um E propósito não também. encontra um propósito. Porque ela espera muito que o outro faça. Isso é um pensamento que, assim, é um pensamento que o governo tem que fazer pra gente. Sim, ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Até porque ele administra o dinheiro de quem? Uhum. Nosso, né? Mas se eu só esperar no tempo deles, quando vai ser? A autorresponsabilidade, né? E aí, o que que eu faço? Eu faço a minha parte. E então, eu vou fazer com os recursos que eu tenho. O Cortella fala disso, né? Você está fazendo o seu melhor ou o que é possível? Em cima, junto com os recursos que você tem. A frase é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos isso. Uhum. Né? Com os recursos que você tem, o que você está fazendo? Ah, tá. Então eu tenho só uma batata, cenoura e um macarrão. Eu posso fazer uma sopa. Ah, não, mas eu só tenho isso, eu não vou fazer nada. Percebe? O que que é isso? Então, para ser um empreendedor da própria vida, para ser um empreendedor, primeiro ele tem que ser um empreendedor da própria vida. É. Porque tem muita gente que empreende. Você já viu pessoas falando assim? Olha que interessante. Você já viu empresários que têm funcionários falar assim: Deus me livre de funcionário? Demais. Ouço todos os dias dos meus clientes. Se ele não quer funcionário, você acha que ele vai viver? A empresa vai ir até quando? Ela está buscando falência.
Entende? Ele tá projetando no pensamento, Uhum. sentimento, eu não quero essas pessoas. Essas pessoas me fazem mal, elas só me dão trabalho, Dá me prejuízo. dão prejuízo, elas não têm gratidão. E aí o que ele trabalha? Pra o quê? Fechar, porque se você quer ser um empresário, você precisa de pessoas, não precisa? Uhum. Com certeza. Então, é muito interessante que para ser realmente uma pessoa que vai empreender e que vai desenvolver, pode ver que essas grandes empresas, nós temos muitas empresas que ganharam como as melhores empresas de se trabalhar. No Google, na empresa Google, sabe como funciona? Lá tem mesa de jogos, sala de jogos, aí tem sinuca, totó, fliperama, tem um monte de coisa. Comida à vontade, tudo quanto é máquina de comida. Tem sala com puffs, Sala de descanso. sala né? de descanso. Uhum. As pessoas podem trabalhar quantas horas elas quiserem. Que seja uma, que seja duas, que seja meia, que seja 10. Aí tá tudo lá. Você acha que eles ficam lá descansando? Eles podem, eles são livres para isso. Mas eles querem produzir. Eles querem produzir porque eles estão numa empresa que gosta deles, que traz recursos para eles. Uhum. Com isso, eles fazem coisas que a empresa também cresce. E eles ganham dinheiro, a empresa ganha dinheiro. Se eles quiserem ali comer alguma coisa, tem. Se quiser sentar, se quiser jogar conversa fora. Você entende? Que precisa de gostar de gente. E para gostar de gente, primeiro a gente precisa gostar dos nossos. E aí Reconhecer volta tudo. sistemicamente, porque a pessoa também que não sabe servir, que ela não serve, tem algumas coisas para serem vistas, né? Uhum. A pessoa que ela é mediana, que ela não quer servir, que ela não confia, tudo começa no sistema de origem. Né? Eu não confio nas pessoas, porque eu não confio nos meus pais. Eles não foram bons o suficiente, eles não fizeram o suficiente. Sem confiança, não gera dinheiro. Não produz dinheiro. Para produzir dinheiro, precisa de confiança. Por quê? Porque eu só vou fazer algo, eu só vou dar o meu dinheiro para quem eu confio. Confio no seguinte sentido: você vai numa padaria, você compra o pão na padaria A ou na padaria B? Ah, eu confio que aqui é mais limpo. Eu confio que aqui o pão sempre vai estar gostoso. Agora, essa aqui, de vez em quando, não fica muito bom. Então, nessa que eu não confio muito, não. Então, você vai dar seu dinheiro para essa ou para essa? Para essa. Então, essa confiança gera dinheiro. Então, se você não confia nas pessoas, se você não confia lá nos pais, não gera dinheiro, gente. Não gera. Ele pode até chegar, mas vai embora num minuto. Então, olha como tudo é uma coisinha ligada na outra. Muito. Muito, né? Então, assim, vamos falar de histórias, né? Vamos contar, vamos ver coisas que acontecem no dia a dia. Que a gente pode exemplificar para ficar mais claro. Por exemplo, hoje, né? Meu propósito é de desenvolver as pessoas para que elas ganhem mais dinheiro, que elas se sintam mais felizes, mais leves, que elas se conheçam mais. Esse é o meu propósito. Para isso, eu preciso primeiro confiar que eu tenho isso tudo para oferecer. Autoestima. Né? E eu nem sempre fui uma pessoa de autoestima. Nem sempre. Pelo contrário, eu não tinha nenhuma. Na minha infância e na minha adolescência, eu não fui vista como eu gostaria, tá? Porque eu vim de uma família numerosa e eu era a primeira, eu tinha que ajudar mais, né? Então eu não era tão vista. Isso me gerou sentimentos de eu não posso falar, eu não posso dar trabalho e eu tenho que fazer as coisas para todo mundo para eles gostarem de mim. Então, por exemplo, assim, se alguém me ferisse, mesmo se alguém me batesse, eu não contava. Eu sofria sozinha.
Isso me gerou medos. Isso me gerou incapacidades. Eu achava que eu não era capaz de um monte de coisa. E aí, eu cresci com isso. E eu não podia falar. Não podia falar. Eu tinha que me calar. Então, estar aqui hoje falando para vocês é uma grande vitória. É uma grande conquista. É um trabalho longo. Porque eu não podia falar. Eu não podia falar das coisas que eu via, eu não podia falar das coisas que eu acreditava, eu não podia falar nada. Porque eu não podia dar trabalho. E quando eu descobri que só eu tinha a capacidade, porque até então eu só culpava, né? Culpava minha mãe, culpava meu pai, culpava, sei lá, a tia, a avó, papagaio, periquito, né? E eu queria que as pessoas me fizessem felizes. Até o dia que eu entendi. E eu ainda continuo trabalhando isso, entendendo que eu tenho que fazer por mim. Quem tem que gostar de mim sou eu. Para ser a empreendedora da minha própria vida. E é tão interessante isso, olha, vou contar uma história para vocês. Essa história eu contei ela poucas vezes. E tem uma pessoa que trabalha comigo que ela fala assim: Priscila, você tem que contar mais essa história. Eu nem sei se você conhece essa história. Quando eu tinha 14 anos, eu fui responsável, eu arrumei um trabalho numa empresa que ela entregava jornal de manhã. Abria para as pessoas comprarem o jornal. Na época não tinha internet, né? Uhum. E aí elas abriam, a loja abria, né, pra tipo uma livraria. E as pessoas buscavam o jornal 6 horas da manhã. E eu com 14 anos, eu fui contratada para trabalhar no caixa dessa empresa e abrir essa empresa. 14 anos. Uhum. E aí eu tinha que chegar lá às 6 horas da manhã. Pensa uma pessoa que não gosta de acordar cedo, né? É. Já teve vezes que eu saí de casa atrasada. Não, hoje eu vou. Eu era perto da minha casa, não era tão longe, uns 10 quarteirões. Mas eu acordava tão sem saber para onde que eu ia que eu já peguei o ônibus pro lado errado. Nossa! E nesse primeiro mês que eu estava lá trabalhando, eu precisava de um sapato. E eu tinha um sapato só. E o meu pé sempre transpirou muito. E eu lembro que eu ficava o dia todo ali, de lá eu ia pra escola, né? Eu estudava. Então, o meu pé suava e ele, por causa do suor, liberou algo da cola que feriu todo o meu pé. E eu não tinha outro sapato para calçar, só tinha aquele sapato para trabalhar. Tinha sandália, chinelo, mas não dava para trabalhar. Uhum. Então, eu fiquei um mês com o pé todo ferido, sem nem falar com a minha mãe, pedir meu pai, nada. Só com o pé ferido, até eu conseguir receber o meu primeiro salário dessa empresa para comprar um sapato. Então, eu custava ir trabalhar, custava ficar em pé. Aí, às vezes, eu tava no caixa, eu tirava o sapato e ficava com o pé no chão. Porque era muita ferida. Então, Priscila, que dó de você. Não precisa ter dó de mim, não. Isso é para mostrar que todo mundo passa por dificuldade. E a gente não pode aceitar isso como destino. Todas as minhas dificuldades me mostraram que eu sou resiliente. Que eu posso muito mais. Hoje eu sou uma mulher forte. Muito forte. Por isso que às vezes o meu masculino também é muito forte. Eu preciso trabalhar o meu feminino. Porque eu vivenciei coisas que as pessoas nem imaginam. E aí, junto com isso, veio a escassez. O medo de não conseguir. A falta da autoestima. A falta de sonhos. Uhum. Hoje, quando eu falo dos meus sonhos, as pessoas até estranham, porque eu nunca sonhei. Eu achava assim que a vida me deu muito mais do que eu merecia. E ela me deu mesmo. Muitas coisas maravilhosas hoje eu tenho. Eu não tô falando em relação a dinheiro. Eu tô falando de tantas coisas maravilhosas ao meu redor. E são coisas que o dinheiro nem compra.
Mas também tem muita coisa que eu tenho e que eu quero que o dinheiro compra. E que ele é muito bem-vindo na minha vida. Muito, muito bem-vindo. Cada vez mais. Eu estou estudando muito sobre o dinheiro. Porque realmente eu preciso deixar ele entrar. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu conheço muitas pessoas que passam pelas mesmas coisas. Só que a dificuldade faz com que elas paralisem. Que elas sentem e esperem com que a vida faça algum movimento que mude. E a vida não vai fazer se você não fizer. Às vezes a pessoa pede pro universo, né? Fala, ô universo, né? Tem gente que fala assim, né? Uhum. Pede pra Deus, pro universo, sei lá, algo muito maravilhoso. Só que aí o universo manda, ela não enxerga. Ela não está preparada para ver. Aí passou. Que ela não está no movimento. Uma coisa simples, vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, a pessoa, eu tenho tanta vontade de sair do país, morar em outro país. Beleza. Aí recebe uma proposta. Você tem um emprego em tal lugar, mas tem que falar inglês. Aí você não sabe inglês. Mas por que você pediu? Se você pediu, vai fazer o curso. Tem que preparar para as oportunidades. Tem que preparar. Você tá pronto para a oportunidade que você tá pedindo, né? Não. Muita gente não. Espera. Eu tô esperando a vida me mudar, mandar as coisas e tal. Ela tá mandando o tempo todo. A vida é abundante, gente. O dinheiro é abundante, a vida é abundante. Mas se você não estiver no movimento, cai. É igual andar de bicicleta. Acho que agora eu até devo saber andar mais de bicicleta, porque eu não sabia, né? Depois de tantas coisas, eu acho que eu já aprendi. Então, esse movimento dessa autoliderança e desse empreender na própria vida. E às vezes eu vou fazer alguma palestra em alguma empresa, né? Eu estive numa empresa muito grande há uns dias atrás, fazendo uma palestra, e eu levei para eles quais os motivos que levavam eles à ação. Motivação, né? A palavra motivação. Quais os motivos? Quais são os seus motivos para fazer o que você faz? Quais são os seus motivos para você acordar cedo, para você estar aqui nessa instituição, para você conseguir fazer o seu melhor aqui? Quais são os seus motivos? Se você não tem, cria esses motivos, porque é muito triste. Mas tem que prestar atenção nos motivos também, que não é só para comprar bolsa e sapato, não. Né? Porque às vezes é muito triste a pessoa que não tem motivos, ela é aquele robozinho que acorda, dorme, come, sabe? Faz tudo só no automático. Então nós precisamos de motivos para entrar em ação. Então, qual é o seu motivo? O seu motivo é diferente do meu. Então, assim, a gente pode pensar que sempre o propósito, o motivo, ele tá ligado a pessoas. Porque se a gente coloca coisas materiais na frente, você acha que isso é um propósito? Ou atrapalha? Porque tem gente que tem um propósito, eu tô vindo trabalhar porque o meu propósito é ter minha casa própria. Pra quê? Eu não tenho. Pra quê? Pra morar? Pra quê? Pra eu ter um conforto, eu ter uma vida tranquila na minha velhice. Pra ter uma família, pra constituir, pra receber seus Então, amigos. aí já é pras pessoas. Né? Você entende? Aí tem que ser, o propósito tem que estar ligado a pessoas. Sim, porque o propósito, ele sempre serve alguém mais alguém chega em você. Uhum. Então, ele é sempre com pessoas. A pessoa, ela vai apertar um parafuso dentro de uma indústria de carros. Ela vai ficar só ali, né, apertando o parafuso. Priscila, que propósito é esse? De segurança na vida das pessoas. Porque quando a pessoa compra aquele carro, aquele parafuso não vai soltar. Uhum. Então, ela tá reverberando na vida do outro e do outro. Porque ali no que carro, às vezes não tem uma pessoa, às vezes tem uma família. Parece uma coisa simples. Uhum. Pri, e o propósito que as pessoas têm de salvar o pai e a mãe da pobreza?
de querer resolver a vida dos pais. Porque, assim, tem esse detalhe também, né? Quando o propósito é um propósito bom, a gente faz pra frente. E como que a gente pode fazer para o nosso propósito não ficar no passado? Porque assim, os nossos pais, eles deram o maior bem que a gente tem, que é a vida. Porque eu posso tirar qualquer coisa das pessoas materiais, elas ainda estão ali, Uhum. né? Mas tirou a vida, acabou tudo. Então, o bem maior que um pai e uma mãe deu para uma pessoa é a vida. Não foi a criação, não foi o amor, não foi nada disso. Isso também é bom, mas a vida é o principal, tá? Como que a gente paga a vida? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas nós podemos retribuir de algumas formas, né? Uma pessoa, então, ela começou a ter um propósito de ganhar dinheiro e que ela quer dar uma casa para a mãe, que ela quer dar um carro, que ela quer reformar a casa da mãe. É uma forma de retribuir maravilhoso. Agora, quando a pessoa, ela não desenvolve a vida dela, ela só trabalha para salvar os pais, ela acha que os pais não deram conta. Então, isso gera ela sai do lugar e ela começa a ter um pensamento de prepotência, arrogância. Eu faço por vocês porque vocês não deram conta. Isso não é consciente, mas é algo que fica ali dentro da pessoa, entende? Eu olho para você e você não deu conta, então eu que tenho que fazer. E aí fica superior. Aí não cuida da própria vida, fazendo adiante, aí não constitui família. Ou não consegue, não desenvolve no trabalho como gostaria. Porque a gente acha que todo mundo tem que ter filhos. O trabalho é filho, gente. Bert, quem trouxe as constelações familiares, ele não tem filho. Ele era padre até 50 anos. Depois que ele casou, ele já casou com uma mulher mais velha. Uhum. Não tiveram filhos. Então quer dizer que ele não deu frutos? O trabalho dele é o maior fruto. Tem chegado em diversos países. Uma contribuição para a humanidade. Então, se a pessoa quer ficar salvando os pais, é porque acha que é melhor, porque dá conta demais do que eles. Agora, uma coisa é retribuir. Eu adoro presentear minha mãe. Adoro. Porque quando a gente era criança, tudo que ela ganhava era pra gente. E hoje, pela minha gratidão, eu adoro presentear ela. Enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer. E quanto mais eu puder, mais eu vou fazer. Mas eu não vivo pra ela, você entende? Que eu vivo pra frente. Uhum. Mas assim, porque como que a gente sabe que a gente tá numa postura de filho que está presenteando? E não que está olhando para isso, né, de forma ruim, que possa prejudicar. Por exemplo, uma coisa que parece um sentimento bom. Tadinho dos meus pais. Os pais deles foram tão ruins pra eles, não fizeram nada, judiaram deles, abandonaram. Então eu vou cuidar. Vou cuidar, que eu amo demais os meus pais. Eu não quero nada de ruim acontecer pra eles. Isso é uma postura de filho? Não, postura de mãe. De mãe e de pai. É. Entende? Então já excluiu o vô e a avó. Aí já perdeu força. Então quando você faz algo fora do seu lugar de filho, é postura errada. Mesmo que seja com muito amor. Tá? É um presente ruim embalado num pacote maravilhoso. Entende? É como se alguém fizesse cocô e colocasse dentro de uma caixa. Entendeu? Abriu, tá lá aquela merda pronta. Vamos dizer assim, bem para as pessoas entenderem. Só que quem fica prejudicado? A pessoa que tem essa postura arrogante, que a gente chama de arrogante. Às vezes, quando vem alguém para constelação, eu falo assim, ó, isso é uma postura arrogante. A pessoa, você tá me chamando de arrogante? Não, a sua postura é arrogante, porque você acha que é melhor do que os seus pais. Sabe, eu acho tão interessante isso, porque assim, ó, o pai não pediu para namorar com a mãe para você. Namorou, noivou, casou,
transou, teve um monte de filho, criou esse povo todo até você chegar, às vezes o caçula, né? Até o caçula chegar e ele fala, não, minha mãe e meu pai só faz coisa errada. Não dá conta de nada, não. Eu que tenho que fazer tudo por eles. Meu filho, por que você acha que você é tão importante assim? Agora eu que tenho que ensinar as coisas pra eles. Vai ensinar pros seus filhos. Aprende com eles. Que apesar de tudo, eles deram conta. Você tá aí, tá vivo? Se você tá vivo, porque eles deram até vacina. Te levou pra escola, você sabe ler? Sei. Sabe escrever? Sei. Então, aqui, te levar pra escola. Então, vai cuidar da sua vida. Dá sossego pros seus pais. Presenteia. Mas dá sossego. Para de criticar. De achar que eles não dão conta. De achar que você tem que definir se ele vai pra direita, pra esquerda, que hora que ele vai beber remédio, que médico ele vai. Pergunta, o que você quer, pai? O que você quer, mãe? E isso faz você empreender na sua vida. Porque aí você pode olhar pra frente. Não é um fardo. Consegue perceber a diferença? Uhum. Só quando eu falo, você já consegue sentir que é mais leve, não é? É. E às vezes a gente realmente, por tanto amor que a gente tem, a gente quer corrigir os nossos pais, quer salvar os nossos pais, quer ensinar para os nossos pais. Não adianta não, gente. Eles nasceram muito antes da gente, já sabem muito mais coisas. Talvez não desenvolveram tanto, porque quem abriu o caminho deles antes deu oportunidade só até aqui. Aí eles abriram mais caminhos pra gente e nós tivemos oportunidade até aqui. E os nossos filhos vão ter muito mais. Olha que coisa maravilhosa. É. Então, assim, sabe? Pra nossa vida, uma coisa que eu busco muito é essa leveza na vida. É a gente conseguir olhar com amor pras coisas. Olhar com amor pro que a gente tem que fazer. Pra quem a gente é. Pras nossas fases. Pras nossas primaveras, verão, outono e inverno, as nossas estações. Desenhar o caminho e curtir o caminho. Cada ganho, uma comemoração. Uhum. Uma coisa que eu tô aprendendo muito, porque eu sempre achava assim, não, isso aí é pouco. Eu nunca comemorei muito, assim, apesar de comemorar algumas coisas, assim, os meus ganhos, eu não sou de comemorar. Eu comemoro dos meninos, né, o aniversário e tudo mais. Sempre gostei de comemorar a vida, né, o Natal, o Réveillon, papapá, essas coisas todas. Mas as minhas conquistas eu nunca comemorei. Eu passei na faculdade, não comemorei. Tirei carteira, não comemorei. Casei, não comemorei. Sabe essas comemorações das pequenas conquistas? Elas são muito importantes. É o seu processo. Então, conquistou? Comemora. Comemora. Seja pequena a comemoração. Não quer dizer que você vai fazer uma festa nem nada disso. Ah, olha, eu quero escrever um livro. Então, já que eu vou escrever um livro, com essa minha conquista, eu mereço passear no shopping. Uhum. Tomar um café gostoso. Então, com essa nossa conquista aqui, nós vamos tomar um café. É. Bem gostoso. Com certeza. Então, é isso. É um processo. A vida da gente, ela é cíclica. Cada dia acontece uma coisa. E, assim, nós precisamos estar centrados para a gente perceber, para a gente tomar melhores atitudes, para a gente não extrapolar, para a gente ter essa inteligência emocional, olhar pra gente, por que eu tô sentindo isso? Nomear os nossos sentimentos. Eu tô com raiva. Então usa, gente, raiva é uma coisa muito boa. Que eu achava que não era. A raiva, ela é o termômetro da transformação. Já viu na academia que o pessoal fala assim, na força da raiva? Por isso que a pessoa que, às vezes, ela é muito raivosa, ela consegue muito fazer atividade física. Porque ela consegue transformar aquela energia como se fosse uma potência. Não a raiva das pessoas, a raiva das situações. Então, ela traz transformação. Eu não aguento mais vivenciar isso. Então tá, então pega isso, é o seu combustível, faz a transformação. Então, para isso a gente precisa olhar pra gente, saber de onde a gente veio, onde a gente tá, onde a gente quer chegar, qual que é o caminho, pensamento, sentimento, ação, resultado.
Olha quantas ferramentas eu trouxe aqui hoje. Com certeza. E se dá a oportunidade de ter um tempo para poder olhar para isso. Porque é muita gente vivendo no automático, aí fala, eu não encontro o meu propósito, porque não para. Eu conheço uma pessoa que eu adoro essa pessoa. É uma pessoa com muitas habilidades. Muitas habilidades. Ela até sabe qual que é o propósito dela. Mas ela só cuida dos outros. Ela não cuida dela. E aí, ela tem dores no corpo. Ela tem labirintite. Ela tem tristezas guardadas porque ela só cuida dos outros. E você acha que as pessoas cuidam dela? De jeito nenhum. E ainda maltratam. Com certeza. Com certeza. Ela dá demais. Então, por quê? Já sabe qual que é o propósito, mas ela não tem coragem de fazer porque ela ainda está querendo ser aquela criança que não foi vista, que tem que agradar as pessoas, tem que fazer tudo para todo mundo. E isso eu tô falando de uma pessoa, tá? Mas são várias que eu conheço que são dessa forma. Então, gente, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estou num movimento de desenvolvimento. Esse é meu movimento atual. E eu quero perto de mim mulheres, homens, pessoas que queiram também desenvolver, que queiram conhecer essas coisas, que queiram ganhar dinheiro, que queiram ter mais conhecimento, que queiram viajar, que queiram ter merecimentos bons. Sabe? Eu quero essas pessoas perto de mim, pra gente fazer uma corrente de força, de prosperidade, para nossas famílias serem mais próximas, nossos filhos serem mais próximos, nossos amigos serem mais próximos. Esse é o meu movimento. E eu quero essas pessoas que queiram isso também. Pessoa de mimimi, que não quer, não precisa. Eu tô convidando só as pessoas que querem. Gente de mimimi, cheio de vitimismo. Não venha. Não venha. Quer participar? Quer ver? Quer ouvir? Quer estar comigo? Esteja preparado, por favor. Queira. Queira fazer as coisas. Então, nós temos que nos preparar. Mas eu quero pessoas que queiram se preparar. Perto de mim. Pessoas que ficam só lamentando, eu não quero. Não quero. Não, Priscila, eu só lamento e eu preciso melhorar. Então venha. Porque você quer melhorar, você percebe que você só lamenta. Que você é uma vítima de tudo e de todos. Para de ser tóxico e seja magnética. Né? Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, esse é meu movimento de vida. E eu estou aqui fazendo isso por vocês também. Porque isso chega em mim. Isso é um propósito. Se você desenvolve, isso chega em mim. Chega na sua família, chega nos seus amigos e reverbera em mim. Em bênçãos, em dinheiro, em parcerias. O que faz o caminho é o caminhar. Essa frase, quem me falou ela, é uma pessoa chamada Mirella Fontes. Quando eu comecei lá atrás, querendo conhecer esse movimento sistêmico, e eu fiquei com medo de constelar as pessoas, a Mirella falou pra mim assim, Pri, o que faz o caminho é o caminhar, vai caminhar. Nem fazia isso, tá, gente? Fala a verdade. Mas ela conheceu essa frase e me disse, Pri, o que faz o caminho é o caminhar. E essa frase fez tanto sentido pra mim que ela transformou algumas coisas na minha vida. Então, às vezes, meu caminho não é certo, mas eu faço o caminho. Eu caminho no meu caminho. E aí as coisas vão acontecendo, vem chegando. E eu recebo tudo com muito amor, muito grata. Eu te agradeço por tantas bênçãos também que você já me proporcionou. Então é isso, vamos encerrando por aqui, porque de alguma forma, né, a gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui com você, falando pra você, e que isso chegue como bênção na sua vida, como grande bênção. Isso mesmo, gente. E o João tá com fome. Mais um podcast concluído com sucesso.
Então, gente, se fez sentido para você, comenta, compartilhe, faça perguntas também para a gente poder desenvolver mais assuntos, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente vai responder por aqui, pelo Instagram. Sigam a gente nas redes sociais, tá? Priscila.fontes, Mirella O Fontes. E nós vamos nos vendo por aí nos próximos episódios, que tá imperdível. Nós temos vários temas, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.